Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso 7º ano de estudo do tema Espiritismo Sem Fronteiras, né? Esse ano nós estamos estudando o livro Princípios de uma Nova Ética, de Pietro-Wald. Ou em outras palavras, nós estamos estudando a evolução da ética. Na última palestra do mês passado, o tema foi precisamente esse, a evolução da ética, e nós mostramos como a ética evolui, não é? E como a ética, então, aqui no nosso mundo, ela é híbrida, porque ela é uma mistura, já que o biólogo ele tem um pouco de involuído e de evoluído, então a sua ética que o representa, que é o seu método de vida, passa a ser híbrida também. Bom, visto isso, e visto então que a ética está evoluindo para cada vez ser mais do evoluído e menos do involuído, nós vamos, na palestra de hoje, mostrar os métodos da ética, ou os métodos de vida. Quais são os métodos de vida que os seres humanos utilizam aqui no nosso planeta? Tá certo? A primeira coisa que nós queremos falar é do método. O método de vida. Primeiro eu vou evoluído. O método de vida do evoluído está baseado, antes de tudo, na sua, primeiro, no seu biótipo, quer dizer, no seu nível biológico, naquilo que ele conseguiu alcançar na trajetória evolutiva. Biótipo, nível biológico, é o resultado do que foi vivido. Tá certo? Então, quando se fala em método de vida do evoluído, é o resultado de vida, de experiência adquirida por ele. Certo? Quando ele pratica o evoluído, o seu método de vida, ele está fazendo uma verdadeira revolução. E vamos falar também do método de vida do involuído. Vamos traçar aqui. Qual é o método de vida do involuído? Nós vimos que é a honestidade, a justiça, o perdão e a renúncia. Esse é o método de vida do evoluído. O evoluído, ele pratica este método de vida porque é um resultado biológico, vivido, adquirido por ele, fruto da sua evolução. O método de vida do evoluído são dois. É a força e a astúcia. Tá certo? Então, cada ser tem o seu método de vida. Olha, quando o evoluído pratica o seu método de vida, quando ele pratica a honestidade, quando ele pratica a justiça, quando ele pratica o perdão, quando ele pratica a renúncia, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma revolução. É uma revolução do planeta. Porque o planeta não vive esses métodos, que é novo para ele. Tá certo? Então, só em um evoluído praticar esses métodos já é uma evolução. E é interessante quando há um honesto, como o mundo se volta contra ele. Um injusto, como o mundo se volta. Daí os mártires. Todos. Tá certo? Todo evoluído passa a ser um mártir. Por quê? Porque ele é perseguido, porque só em praticar os seus métodos ele já está realizando uma revolução. E já como é que faz o involuído? Toda vez que o involuído quer fazer uma revolução, ele usa a força para prender ou matar os outros. Ele usa a astúcia para enganar e dominar o outro. Tá certo? Então, a revolução do involuído é sempre
relação ao outro, em benefício dele e em prejuízo do outro. Tá certo? Com o do evoluído, só em ele praticar com ele mesmo o seu bem, o seu nível, ele já está fazendo uma revolução. Ele automaticamente passa a ser perseguido e passa a ser um mártir. Agora, uma outra coisa, nós poderíamos imaginar assim: como é que a gente pode saber se uma pessoa é evoluída? É quando ela pratica esses métodos. Quando ela pratica esses métodos, ela é evoluída. E quando ela não pratica, automaticamente ela é evoluída. Então aí a gente já tem um parâmetro se somos evoluídos ou não. Tá certo? Quem pratica esses métodos é evoluído. Quem não pratica é evoluído. Tá bom? Uma outra coisa que a gente então pode notar é o seguinte: há uma lei da vida que diz que o maior deve sempre ajudar o menor. Tá certo? O que é o contrário aqui na nossa vida. O maior aqui na vida nossa humana, que é o mais forte, ele sempre se utiliza da força dele para dominar o outro e explorar o outro. Nas leis ou na ética universal, aquele que é o maior, porque é o mais evoluído, ele também utiliza dessa condição não para dominar, mas para ajudar. Então ele tem a seguinte postura: primeiro, o evoluído, na sua revolução, ele vai ao encontro do evoluído. Ele não se sente bem ficar no seu estado e deixa o evoluído para lá. Não, ele vai ao encontro. Segundo, ele não condena o evoluído. Ele não condena o evoluído. Terceiro, ele compreende. Essa é a prova então que se é evoluído. Como se pode provar que a pessoa está sendo honesta, está sendo justa, está perdoando e está realmente denunciando? Nós temos que ter cuidado, porque aqui no mundo, como existe a tal da astúcia, muitas vezes a pessoa usa a aparente cara de honestidade como verniz. Você pega uma madeira cheia de cupim e vernizar ela, ela fica bonitinha durante algum tempo. Depois mostra a sua podridão por dentro, ela vai ser destruída, tá certo? O evoluído, ele consegue, com a sua astúcia, fazer a sua máscara, que Pedro Baldi diz que é a educação de pincelada no mundo. A educação de pincelada no mundo é quando ela consegue fazer a tal máscara para esconder quem é o verdadeiro homem. Quem é o educado aqui no mundo? O educado é aquele que consegue tapear, ou enganar, ou não deixar transparecer o seu verdadeiro pensamento. Tá certo? Então quando fala, fulano é tão educado, ele é um gente, né? Ele é aquele então que consegue tapear, ele não consegue deixar com que a gente perceba o seu verdadeiro pensamento. No fundo ele não é verdadeiro, no fundo ele é falso. Ora, o que acontece então, que a melhor maneira de eu saber se a pessoa é verdadeiramente honesta, se ela é verdadeiramente justa, se ela está verdadeiramente perdoando e renunciando, que são as características do evoluído, é quando ela não condena aquele que não faz isso, quer dizer, aquele que não tem essas atitudes, ela não condena, porque é característica do evoluído sempre condenar os outros, sempre atacar os outros, porque o seu método de luta, de ataque, todo mundo é inimigo dele. Segundo, quando ela vai ao encontro para ajudar, o outro evoluído, ele não quer ir ao encontro de ninguém para ajudar, porque isso é perda de tempo. Ele não quer perder o tempo dele, ele não quer se cansar, ele não quer o método da dificuldade, ele não quer ajudar ninguém, ele quer ajudar ele mesmo. Segundo, quando ela compreende, quando ela se coloca no lugar do outro, quando ela sabe da dificuldade que o outro está vivendo, que é o caso da empatia, se colocar no lugar do outro, e sentir, e saber, e conseguir mostrar e compreender o quanto o outro está sofrendo no seu nível, no seu estado de evolução. Ora, então, quando o evoluído faz isso, ele vai para ajudar o evoluído. E aí surge a grande tarefa da evolução. Qual é a grande tarefa da evolução? É transformar. No fundo, o que nós vamos falar durante toda essa palestra
como introdução, é transformar este método de vida da força e da astúcia, que é o método de vida do involuído, no método de vida do evoluído, honestidade, justiça, perdão e renúncia. A grande tarefa da vida é transformar o involuído no evoluído, o seu método de vida involuído no método de vida evoluído. E como que a vida consegue fazer essa transformação? Ela se utiliza do evoluído, porque nas suas leis, na sua ética, o mais adiantado tem que cuidar do menos adiantado. E como que o mais adiantado cuida do menos adiantado? Ele cuida, primeiro, não condenando o mais atrasado. Segundo, indo ao encontro do mais atrasado para ajudar. Terceiro, compreendendo o mais atrasado. Compreendendo que esse é o seu nível, esse é o seu estágio, do qual ele está preso e amarrado pelas cadeias da sua própria ignorância. Tá certo? Esse, podemos dizer, é o pano de fundo da nossa palestra. Ora, aí nós já podemos, então, pensar numa boa pergunta. Como a vida usa essa técnica da evolução para fazer a transformação do involuído no evoluído? Nós estávamos dizendo que o grande objetivo da evolução é transformar involuído em evoluído. Então, qual é a técnica que a evolução utiliza para transformar o método involuído no evoluído? Há vários passos. O primeiro passo são as leis instituídas através das leis. Ou então a raiz dessa transformação se chama direito. Direito. Tá certo? Aí vamos mostrar por quê. Vamos mostrar como. O que é o direito? O que são essas leis instituídas? As leis, elas têm por objetivo colocar limites no comportamento dos seres. No caso do involuído. Tá certo? Ela quer colocar limites. Em vez de ser cada um fazer o que quer, as leis vêm para dizer o que ele deve fazer, até quando ele pode fazer e deve fazer. As leis, elas vêm com o objetivo de amarrar, de policiar a força, de canalizar a força, não deixar a força fazer o que quiser. Então ela vem para amarrar, canalizar esse impulso da força. O que mais que diz o Balde? É uma tentativa, as leis, de solucionar o problema do caótico, do mundo caótico, que cada um quer fazer o que quer. Surgem as leis para solucionar esse problema do caótico e transformar o caótico em ordem. Nós estamos no mundo de ordem porque é um mundo de leis que fazem com que a gente saia do caos e caminhemos para a ordem. Esse processo de evolução do caos para a ordem é fruto do colocar limites no comportamento do homem, é fruto de policiar a sua força para canalizá-lo em direção à ordem. A primeira coisa que a gente deve pensar é o seguinte: vamos ver o fenômeno do direito hoje. Eu tenho aqui dois pontos. Eu tenho o ponto de partida, e eu tenho o ponto de chegada. Tá certo? O ser humano, ele tem que sair do ponto de partida e ir para o ponto de chegada. Ele tem que sair do caos e
e ir para o ponto de chegada, que é a ordem. Na linguagem também o waldiano, ele tem que ir do antissistema, que é a desordem, que é caos, que é a bagunça, para o sistema, que é a ordem, que é a felicidade, que é a harmonia. Ele tem que fazer essa trajetória. Olha, quanto mais ele é atrasado, mais ele manifesta o método de vida do involuído, que é a força. Quanto mais ele é adiantado, ele manifesta o método de vida do evoluído, que é a justiça, resumindo aqui. Então, o caminho da trajetória evolutiva vai da força para a justiça. Quando se estava na era do caos, não havia leis, não havia um policionamento da força. Tá certo? Nesse exato momento não havia leis, não havia direito. Quando surgem as leis, surge o direito constitucional, os princípios, as regras. Tudo bem? Agora nós vamos mostrar no desenvolvimento da palestra como é que os direitos surgiram. Por enquanto basta essa ideia de que o direito surgiu com as suas leis. Depois nós vamos mostrar o que foi que fez e obrigou ao homem no caos criar o direito às leis. Por enquanto vamos ficar assim. Surgem as leis. Como é que são as leis? Nós podemos medir se nós estamos mais perto da justiça ou mais longe da justiça, mais perto da força. Porque há toda uma escala de evolução. Nós estamos mais perto daqui ou mais perto de lá. Vejamos o seguinte gráfico aqui. Vamos colocar assim. Quanto mais um homem usa a força, quanto mais ele usa a força, ele menos usa a justiça. Então guardem essa forma. Quanto mais o homem usa a força, menos ele usa a justiça. Quanto mais ele usa a força, mais ele é daqui de baixo. Quanto menos ele usa a justiça, menos ele é lá de cima. Essa é a fórmula do involuído. Tá certo? Quanto menos ele usa a força e quanto mais ele usa a justiça, é a fórmula do evoluído. Quanto menos ele usa a força, que é o método do evoluído, e mais ele usa a justiça, que é o método de vida do evoluído, tá certo? Mais ele é daqui de cima, menos ele é daqui de baixo. E fica aquela fórmula para a nossa meditação ali, para rumo da palestra. Agora vejam o direito como ele está hoje. O direito que a gente tem aqui é um direito espontâneo ou é um direito com sanções e punições? Oi? Com sanções e punições. Nós não conseguimos ainda conceber o direito como uma espontaneidade. Podemos dizer que essa coisa do direito espontâneo, do direito sem coação, é ponto de chegada, quando o sujeito, por livre e espontânea vontade, espontaneamente, sem coação, ele quer praticar as leis, porque aquelas são as melhores leis. Tá certo? Isso é ponto de chegada. No ponto de partida, o direito, quando diz para ele e policia a força dele, que automaticamente, instintivamente, ele quer manifestar a sua força, a sua brutalidade. Quando o direito começa a policiar a sua força e dizer para ele o que ele deve fazer ou não, ele se sente enjaulado pelo direito. E aí ele não vai querer obedecer. Por que ele obedeceria? Ele só obedece porque o direito, ou quem faz o direito, é mais forte do que ele. Ele é obrigado a ceder por causa das sanções, por causa das punições. Tá certo? Ou por causa do constrangimento. Ele é constrangido a aceitar. Ora, então, nós não conseguimos pensar no nosso planeta direito sem sanções, sem punições, sem constrangimento. A coisa do direito espontâneo, sem constrangimento, é
ponto de chegada, ainda é utopia para nós. A gente só consegue pensar nesse direito quando a gente fala assim, a lei é essa, quem não cumpre tem tal pena. Se não tiver pena, ninguém cumpre. É o caso do cigarro, é proibido fumar, todo mundo fuma, não adianta nada, não tem sanção, não tem pena, não tem penalidade. Saiu a lei, já ficou o Fernando Henrique, é proibido fumar. Continua todo mundo fumando. O Roberto Carlos já tinha falado isso na década de 60, é proibido fumar. Não tem sanção, ninguém cumpre. Tá claro? Precisa da sanção, da força. Ora, então a gente pergunta, aonde que a gente está mais perto? Do evoluído ou do evoluído? Nós estamos mais perto do evoluído. O nosso direito mostra a posição em que a gente se encontra na escala evolutiva. Até aí, tá claro? Bom, vamos mostrar então uma coisa interessante. Um outro ponto. Esse nível aqui do direito, ele não é caos, nem é ordem. Ele é um ponto intermediário, mais perto da força do que da justiça, mas é um ponto intermediário. Logo, hoje nós estamos num período de transição. A nossa ética, explicando o que falávamos na palestra passada, ela é uma ética misturada. É uma ética, como nós falávamos aqui no início? Híbrida. Tá certo? É uma ética híbrida. O nosso direito também é misturado de força e justiça, de método de involuído e método de evoluído. Ele é um direito híbrido. Tá certo até aí? Então tá bom. Bom, a vida é conseguir essa transformação. A primeira coisa que nós temos que pensar é em algumas coisas. Olha, veja o método evoluído: força ou astúcia. São os métodos que ele utiliza. O método da força é mais atrasado que o método da astúcia. Primeiro, o homem era forte. Depois, ele aprendeu a mentir. A astúcia já é fruto do desenvolvimento do seu pensamento. Errado é o método evoluído, é o método de força, mas é o método mais imaterial, mais desmaterializado, porque é uma força mais do campo mental, não do campo físico. Tá certo? Olha, já mostra um processo de evolução. Vamos explicar aqui claro. O homem da força, ele quer aquele bem, aquele dinheiro. Ele vai lá, assalta aquele bem, toma aquele bem para ele. O homem da astúcia, ele é mais fraco. Se ele tivesse a força, ele ia lá, tomava. Como ele é fraco, e foram os fracos que ensinaram a mentir. Esse método da mentira surgiu através dos fracos físicos, mas que desenvolveram um método mais forte do que a própria força, que é a mentira. Tá certo? Foi um método que eles criaram para conseguir sobreviver no mundo de luta. Porque o mundo é de luta. Ele não tem a força, ele teve que encontrar uma outra arma. Então ele encontrou a da mentira. Tá? Então ele tem aquele bem, ele quer conquistar aquele bem, mas ele não tem força para ir lá tomar aquele bem. O que ele faz? Ele se veste bem, sorri para a moça, diz que ama a moça, casa com ela e dá o golpe do baú. Ele consegue os bens pelo outro caminho. O método também pode ser o contrário, pode ser a moça que se aproxima do rapaz, canta ele, dona Regina. Tá certo? Ora, o que acontece então é que o método é sempre do tomar, o método é sempre do possuir, o método é sempre do explorar o outro, mas cada um vai usar a arma que possui. Tá certo? Então o método da astúcia é mais desenvolvido do que o da força, porém é atrasado também. Olha, daí ele tem que dar um salto para o método da inteligência. E qual é o método da maior inteligência? Ou da honestidade, da justiça, que não vai ter reação. Tá? Olha, repare que o que significa a força e a astúcia? A força, ela significa nada mais, nada menos do que aquele poder que o ser possuía
no sistema. Quando nós dizíamos que cada um no sistema estava numa posição certa, e cada um tinha um poder dentro da sua hierarquia de função para realizar perfeitamente a tarefa que lhe cabia, esse era o seu poder. Havia não só uma hierarquia de função, em que cada um era perfeito para realizar a sua função, mas essa função correspondia ao poder, logo existia uma hierarquia de poder. Quando este poder, que era poder para realizar a sua função, caiu, o poder se transforma na força, na brutalidade do homem que quer realizar aquilo que lhe cabe, explorando o outro. A força nada mais é do que o contrário do poder originário. E a astúcia nada mais é do que a inteligência do sistema. Aquela inteligência, que é a tal perfeição relativa que ele possuía para com o seu poder realizar a sua função, com a queda, a astúcia se transforma em quê? A astúcia se transforma em instinto. Perdão, a inteligência se transforma em quê? A inteligência se transforma na astúcia, que é uma inteligência, mas uma inteligência que quer enganar. Uma inteligência para um negativo, que quer explorar, que não é em benefício dos outros, só em alto benefício, quer dizer, em benefício próprio. Tudo bem? Até aí? Ora, o que acontece então, que a vida, muita gente fala assim, bom, então o que tem que fazer? Nós temos que matar o homem velho. A gente rapidamente diz isso. Nós não podemos matar a força, acabar com ela, como foi assim. Não temos que acabar com esse instinto aqui, porque ele é contrário à civilização. Ou acabar com esse daqui da astúcia, porque ele é contrário à civilização. Porque só existe civilização quando existe a sinceridade. Quando você é sincero. Porque é a tal evolução do evoluído, que é a evolução da honestidade. Então só existe civilização verdadeira com o método da sinceridade e da honestidade. Então esses dois métodos, da força e da astúcia, a gente pensa assim, tem que necessário matar o homem velho. A leitura tem que ser feita desse matar o homem velho da seguinte maneira: não é acabar com o instinto. Evolução não significa acabar com o instinto, e sim policiar o instinto. O que a vida vai fazer não é acabar com a força. Ninguém é evoluído e é fracota. Ninguém é evoluído e é ignorante. Ele simplesmente está com a astúcia e com a força canalizados. A evolução, ela canaliza a força e a astúcia. Ela canaliza a força para que o homem possa usar a força em defesa da lei, para o cumprimento da lei, em que ele vai usar toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu potencial, não para fazer aquilo que ele quer, mas para fazer a vontade da lei. Tá certo? Então a gente nunca pode imaginar um evoluído fraco. O evoluído não é fraco. Todo evoluído é forte. Porque se o evoluído fosse fraco, ele precisava ser astuto para mentir, para poder sobreviver. E ele não faz isso, ele é forte. Veja o caso de Jesus. Jesus era forte. Ele tinha aparência de ovelha, mas ele era forte. Quando os soldados vieram prender Jesus, ele mostrou que ele era forte. Ele disse: quem vocês estão buscando? Eles falaram: a Jesus de Nazaré. Ele falou: sou eu. Os soldados caíram por terra. Só, não que ele fizesse os soldados caírem por terra, ele simplesmente deixou o eu sou dele transparecer. Sou eu. Ele era leão. Ele era forte. Ele pergunta para o soldado: a quem vocês estão buscando? Ele disse: era Jesus de Nazaré. E diz a passagem: aí ele se deixou levar preso. Então ele, leão, se fez passar por ovelha. Agora, se ele é ovelha mesmo, ele tinha de barganhar. Tá certo? Ele era fraco. Jesus não era um fraco. O evoluído não é um fraco. Ele é um leão, tá certo? Se deixando passar por ovelha. A grande jogada é quando você é forte e não faz o mal, não porque você não tem a capacidade, mas é porque você não quer. Essa é a grande força da misericórdia. Aliás, aquele filme A Lista de Schindler mostra isso muito bem. Era o caso daquele lá, aquele
oficial alemão que ia matar uma criança. Aí a pessoa pondera com ele que o forte é aquele que pode fazer, mas não faz porque não quer. Não faz porque é grande. Ele pegou a arma e ia matar a criança. Não vou fazer, eu sou grande. Só que ele era um bobo, ele estava tentando ainda aprender esse método, né? Mas ele já estava curtindo isso. Ele estava começando a entender que o grande, ele é forte para fazer o que quer, ele só não faz porque ele não quer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós não vamos acabar com a nossa força. O direito não quer acabar com a força. Não, ele vai canalizar para que a força fique limitada dentro dos princípios do direito, que é cumprir a lei. Tá certo? Ele não vai acabar com a astúcia, porque o evoluído é inteligente. Só que ele é astuto para praticar o bem. Só que não existe essa expressão. Que aqui o sujeito ele é astuto para enganar o outro e rapidamente conseguir o que ele quer. Tá certo? O astuto, o evoluído, ele quer sempre praticar o bem. Daí dizer Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o amor é benéfico. Ele quer fazer o bem, ele precisa fazer o bem. Então, só que ele usa então a sua inteligência em benefício dele e em benefício de todos. Ele é super inteligente. Jesus era super inteligente. Quando botaram a moedinha lá e falaram assim, paga os impostos ou não? Se ele diz não paga os impostos, ele era contra César. Se ele diz paga os impostos, ele estava indo contra os judeus. Então o que está nessa esfinge aí? Está o retrato de César? Não dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então é inteligente. Nunca os judeus conseguiram pegá-lo. Só quando ele quis. Entendeu? Então a evolução não vai acabar com a força nem a astúcia. Ela vai canalizá-la para o positivo. Então ela vai transformar a força em poder. Daí a frasezinha que anda pelos carros. Tudo é força, só Deus é poder. Porque o poder é o atributo do sistema, que é a tal força para fazer o bem, para cumprir a lei. E a astúcia é a inteligência para praticar o bem. Aí diz o Emmanuel, se o evoluído soubesse o quanto é produtivo e quanto é lucrativo fazer o bem, ele praticaria o bem só para ganhar esse lucro. Só que ele não sabe, ele não acredita, ele não conhece essa contabilidade bancária. Tá certo? Bom, continua Pedro Baldi. Então a ideia é que o direito vai dar força para a justiça, do ponto de partida para o ponto de chegada, e a ideia nada mais significa do que pegar a força e a astúcia, que é um nível mais evoluído do que a força, e canalizá-la para o ponto de chegada. Onde que lá no ponto de chegada elas serão poder e inteligência. Tá? Bom, continua então o Baldi numa passagem muito interessante. Ora, aqui tem um nó. Como pode o menor gerar o maior? Como pode princípios atrasados gerar princípios positivos? Como pode a força gerar o poder, a astúcia gerar a inteligência? Como eu posso tirar do 3, como eu posso tirar do 3 o 10? Tá certo? Como eu posso tirar do 2 o 15? Não tem lógica. Matematicamente isso é impossível. Eu estou num nó. Um problema que precisava ser resolvido. Aí você poderia dizer assim, não, é que eu posso utilizar a força e a astúcia e com ela de tal maneira proceder e conseguir transformá-la em poder e inteligência. O negócio é como fazer isso. E aí vem um outro ponto. É que se a pessoa ela só tem força e ela só tem astúcia, como ela vai se transformar naquele nível mais adiantado se ela só tem isso? Bom, mas como ela só tem esse material, a vida só pode se utilizar do que ela tem. É como se eu fosse aqui construir uma casa e eu só tenho aquele tipo de tijolo, aquele tipo de areia, aquele tipo de barro, aquele tipo de pedra. Eu não posso construir a casa com outro material, eu só tenho aquilo. A vida, quando ela olha lá para o evoluído e quer transformar o evoluído em evoluído,
ela olha para ele e vê o que ele tem, para poder utilizar do material que ele tem. E quando ela olha para o material dele, ele só tem isso, força e astúcia. E ela tem que pegar disso para transformar no positivo. Aí se explica por que o direito é aceito. Por que o direito, que é um método que caminha para a evolução lentamente, mas que caminha para a evolução, por que o direito usa métodos atrasados de evolução? Por que ele usa eu te boto na cadeia, um direito mais atrasado, eu mando matar, como Moisés falava, tá certo? Você vai ter que pagar tal coisa, aquele que errar assim é olho por olho, dente por dente. Quem pela espada fere, pela espada será ferido. Por que o direito tem sanções e penas, que as sanções e penas nada mais são do que comportamento de evoluído? Por que a vida se utiliza de coisa de evoluído para conseguir o evoluído? Caímos na frase de um grande gênio, que foi um grande gênio, e que a gente, por causa da frase dele, o coloca como uma pessoa errada. É o Maquiavel. Maquiavel, no seu livro Príncipe, o Maquiavel não era evoluído, era um homem do seu tempo, mas não era evoluído, não. Ele era um gênio do seu tempo. Ele era muito inteligente. O livro O Príncipe de Maquiavel é extraordinário. Todos nós devemos ler um tratado de evolução e que retrata um momento que é aquela época. O que o Maquiavel fala? Que os fins justificam os meios para o príncipe ou o chefe se manter no poder. Mas como é que ele viu o chefe? Ele viu o chefe numa função útil. O chefe tem que se manter no poder. Ele tem que sobreviver. Segundo, como ele se mantém no poder? Dominando o povo. Bom, mas ele tem que dar alguma coisa para o povo respeitar ele e mantê-lo no poder, senão o povo faz revolução. O que é? Dar alguma condição de crescimento para o povo. Quer dizer, o chefe tem que ser mais evoluído do que o povo. Mas ele também não pode ser muito mais evoluído que o povo, senão o povo aproveita dele. Porque o método de vida dele é o método do perdão, da renúncia, o povo abusa dele. Ele tem que ser um pouco mais evoluído. E ele tem que ajudar o povo a evoluir, senão o povo toma o poder dele. Era isso que o príncipe ajudava. É isso que o príncipe de Maquiavel falava. Então diz ele que os fins justificam os meios. Ora, qual é o fim? O fim é a evolução. E os meios é a única coisa que o ser tem. É a força e a astúcia. Ele não tem outro material. A vida vai ter que se utilizar disso. Agora, se ele tivesse outra coisa aqui dentro, se ele tivesse a sabedoria, se ele tivesse o amor, a vida não ia e não apoiava esta frase, o fim justifica os meios. Essa frase ela só tem valor, diz Pietro Baldi, num dos maiores momentos desse livro. Essa frase, os fins justificam os meios, somente quando o homem não tem outra coisa para, no seu baú, ele não tem outra coisa a não ser instrumentos atrasados para evoluir. Se ele tivesse, essa frase não valia. Mas como ele não tem outra coisa, vamos dar um exemplo, Pietro Baldi logo dá esse exemplo. Veja a fera. A fera está na selva. A fera tem que sobreviver. Primeiro ponto, ela precisa sobreviver. Tá? Outro ponto. Veja, vamos radiografar isso. A fera, ela precisa sobreviver. Para que a fera precisa sobreviver? Para a continuidade da espécie. Mas por que a vida quer que a espécie continue? Porque ela precisa supor, para ela evoluir, vamos colocar numa linguagem mais clara, para ela aprender. Tá bom? Aprender, evoluir. Ela precisa sobreviver para evoluir. Essa é a condição. Agora, qual é o método que a fera usa para sobreviver? E sobrevivendo, aprender. Qual é a única coisa que a fera possui? As garras. Eu não posso chegar para a fera e dizer: fera, você tem que amar o coelhinho. Ela não entende isso. Entendeu? Ela não tem esse amor dela. Ela não pode dar aquilo que ela não tem. Ela só tem a força. Então a vida permite que ela use da garra. Com a garra ela come, ela sobrevive. Com a sobrevivência ela vai ficando mais o quê? Astuta. Ou, falando numa linguagem do reino animal,
vai tendo cada vez mais instintos de sobrevivência, vai aprendendo mais técnicas de sobrevivência, vai ficando mais com instintos cada vez se aproximando mais da inteligência, até que ela vai mais tarde desabrochar a inteligência. Aquele salto que nós já contamos, principalmente no ano passado, quando nós fizemos uma palestra basicamente sobre essa fase de transição do instinto para a inteligência, que a gente não vai repetir aqui por causa do nosso tempo. Tá? Ora, então os meios justificam os fins. Só quando o ser não tem outra função positiva. Como ele não tem que utilizar o que você tem. A vida então se utiliza da força, da astúcia para evoluir. É o caso do direito. O nosso direito está mesclado de força, são sanções e punições, e astúcia. Né? Aquelas leis complicadas. Ontem eu e a Regina estávamos com o livro do direito na mão, e ela estava lendo para mim lá um pedaço do problema que a gente está passando, e a primeira coisa que ela disse para mim quando eu disse, não estou entendendo nada. Mas é uma linguagem que já é feita mesmo para o camarada entender. Tá certo? Para só aquele especialista que estuda e que está preso àquelas leis, àquelas ideias, que ele consegue desvendar aquelas coisas todas. Ele tem que ser um especialista naquilo. E aí, o que a gente mais fala, né? Como um advogado, caiu na mão do advogado é um problema. Porque eles conhecem as leis e aí é um problema. Porque como a gente não entende aquilo que ele está fazendo e não conhece as leis que ele está fazendo, você está literalmente na mão dele. E aí você pergunta, será que ele verdadeiramente é o meu advogado? Quer dizer, ele está advogando em meu favor? Será que ele é um consolador? A palavra advogado é um consolador. É a mesma usada por Jesus. Eu vos enviarei um advogado ou um consolador. Aquele consolador que vai ficar junto para me ajudar, para me consolar, para me confortar na falta da compreensão dessa lei. Será que o advogado é assim? Então, um questionamento que sempre fica na cabeça da pessoa e que ele só passa a realmente acreditar quando o julgamento é feito e é feito a favor dele. Tá? Bom, o que acontece então é que só tem um jeito da vida então permitir a utilização de coisas atrasadas ou do passado, quando não se tem outro método. Ela se utiliza dele para crescer. Então ela permite que o direito se utilize desses métodos para crescer. Continua Pietro Baldi. Bom, mas se o homem ele só tem a força e a astúcia, e a vida tem que se utilizar desses métodos, pergunta, será que o homem sente culpa quando ele faz guerra? Ele utiliza da força. Será que ele está sendo astuto e se considera que verdadeiramente ele está mentindo quando ele se utiliza da astúcia e da mentira para a sua vitória, para conseguir um resultado? Tem culpa no processo? Aí é o que Pietro Baldi pergunta. A fera tem culpa e ela se sente culpada porque ela usou a garra, ou ela se sente satisfeita porque o que ela conseguiu foi um bem para ela? Tá certo? Então esse é o questionamento. Então diz Pietro Baldi, ela sente culpa? De certo que não. A resposta é taxativa. De certo que não. Por quê? Porque a força é a ética para o homem evoluído. A astúcia é a ética do homem evoluído. Ele sabe, ele mais fraco, que ele precisa da astúcia para poder sobreviver no mundo de luta. Porque se ele falar a verdade, ele não sobrevive. Ele sabe que quem mandar ele falar a verdade não quer o bem dele, quer saber qual é a verdade para explorá-lo, dominá-lo e aproveitar da sinceridade dele para prendê-lo. Diz o Baldi, de maneira bastante clara, o seguinte: a astúcia é só meio de defesa no mundo feito de luta. Como se pode exigir que o evoluído renuncie à astúcia? No nível evoluído, a força e a mentira são as armas a quais ele, para viver, não pode renunciar. Tá certo? Ele não pode renunciar a isso, ele está preso a isso. Então a primeira coisa que se pergunta é, primeiro, a força é o seu método de defesa, é a arma dele. Ele não tem outra. Ele não tem outra. Com relação à astúcia, tem que perguntar, será que ele está mentindo? Ele não está mentindo. Ele não está mentindo.
mentira é quando se é evoluído e se transgride a lei. Se Jesus nos tapeasse e começasse a cobrar na multiplicação do pão, eu vou multiplicar mais qualquer dinheiro por fora, aí seria mentira. Tá certo, não? Aí estaria errado. Quando o evoluído, que já tem um outro método de comportamento, utiliza mal esse processo, as leis da vida, aí é mentira. Aí é queda dura, é dolorosa. O Evangelho está cheio disso. Ai desses. Pedro coloca muito claro na sua segunda carta, no capítulo 2. Ai daqueles que conheceram o cristianismo e abandonaram o cristianismo. O julgamento vai ser muito pesado. Aí daquele que tem um novo método de vida não se utiliza. Aí é mentira. Para esse daqui, diz o Balde, não é mentira. A ferocidade faz parte de sua ética, mesmo a ferocidade mental. É necessária para sobreviver, é necessária para evoluir. Tá certo? Dizer, no regime de luta, quem não possui força bastante precisa mentir. No regime de luta, quem não possui força bastante precisa mentir. E aí, se ele não mentir, e aqueles que falam não deve mentir porque mentir é feio, ele começa a pensar, mas o que esse cara está querendo com a minha verdade? E aí ele pergunta assim, ele sabe, diz o Balde, ele sabe que quem diz para ele não mentir, quer aproveitar da sinceridade para a sua vantagem e prejuízo alheio. Quer que ele fale da sinceridade para se aproveitar dele. Então eu sou um método de vida. Diz Pedro Balde, então, que o método de vida do mundo, do homem, do atual nível que se encontra agora, o método de vida é o método da astúcia. Hoje nós vivemos muito mais no mundo de astúcia do que no mundo de força. Não que não tenha força, mas hoje a força de você sair na rua e um está dando bolacha no outro, existe, mas em menor número. O que nós temos no caminho da nossa casa para o trabalho, no nosso trabalho, e quando volta para casa e dentro de casa, é mentira. Se fala muito mais mentira. É um mundo de muito mais mentira e astúcia do que de bufetões. Tá certo? Daí dizer Pedro Balde que a força está evoluindo para a astúcia, que é para a força mental. E o mundo atual é dominado por este princípio que é o da astúcia, atualmente. Antigamente, o que dominava mais era a força, porque o homem era menos inteligente, era menos astuto. Agora ele está mais astuto, ele está deixando a força para lá. Isso já desde algum tempo atrás, quando Jacó ganhou de Esaú. Esaú era forte, peludo, macacudo. E Jacó era inteligente. E Jacó botou o irmão, que já não se entendiam desde o ventre. Um brigava com o outro. Jacó ia nascer primeiro, mas Esaú, que era forte, empurrou e nasceu primeiro. O direito de primogenitura era de Esaú e não de Jacó. Mas por enquanto que por enquanto que Esaú foi caçar e Jacó, que era mais fraco, filhinho da mamãe, ficou em casa, ele foi inteligente, botou a pele de animal no braço. O pai já estava bem cego, o Isaac. Então, quando o pai passou a mão para ver se era Esaú mesmo, e viu que o corpo era peludo, então ele deu a bênção e passou a primogenitura, a herança crística para Jacó. E Jacó entrou na genealogia de Jesus e não Esaú. Você fala, mas os dois não são maus? Os dois não são maus? Quem Jesus iria escolher naquele nível para a genealogia crística tinha que escolher o melhor. E naquele nível, entre a força e a astúcia é mais inteligente. É um nível maior. Tá certo? Então, despertológica atualmente vence a astúcia. Aí eu trouxe o que saiu para vocês, olha, no Jornal do Brasil, de ontem. Ontem fizeram uma pesquisa para saber se o mundo é astuto ou não. Jornal do Brasil de ontem, no caderno internacional, diz o seguinte: a mentira é essencial para a vida cotidiana. Olha o título do artigo. A mentira é essencial para a vida cotidiana. Pedro Balde já tinha dito isso na década de 60. Esse livro é de 1963, princípio de uma nova ética. Diz o artigo: o americano conta, em média, 200 mentiras diárias. 200. Imagina o brasileiro. Segundo o estudo da Universidade do Sul da Califórnia, o psicólogo
Gerald Gelison, coordenador de pesquisa, disse que isto não é necessariamente ruim. Ser mentiroso não é necessariamente ruim, porque considera um certo tipo de mentira vital para o bom funcionamento da sociedade. A vida seria terrível se todos dissessem a verdade. Quem o fizesse seria certamente considerado um subversivo. Comecei a palestra dizendo que o honesto, o evoluído, quando ele pratica a honestidade, ele é um revolucionário. Logo, um revolucionário é um subversivo. A linguagem é igual. Continua ele. As mentiras a que se refere são coisas normais do cotidiano, como dizer, vou te matar num acesso de raiva, ou culpar o trânsito por um atraso, quando na verdade a pessoa não se esforçou para chegar na hora. Então ela inventa uma mentira rápida, já é comum. E é melhor usar uma mentira do que eu chegar para você e dizer aqui assim, olha, eu cheguei atrasado, simplesmente porque eu não queria fazer a palestra. Aí eu demorei para sair de casa porque eu não estava afim de fazer a palestra. Aí eu chego atrasado. Aí eu chego, cheguei atrasado, pode ficar de trânsito. Essa é aquilo que Pietro Baldi fala da tal educação. A educação, entre aspas, é a arte de esconder os verdadeiros pensamentos. Aí todo mundo fala, puxa, ele é legal. Puxa, ele se esforçou. O sujeito fala, ele é muito legal. Mas também ele odeia a palestra dele. Puxa, por que ele veio? Estava já atrasado, podia não vir, eu ir embora. Tem que aguentar ele, porque também ele tem que vir também, porque ele é diretor da casa, porque não sei o que. Quer dizer, há todo um problema de um interligar no outro. O mundo acaba vivendo nessa mentira. E diz o nosso psicólogo aqui, isso é fundamental para sobreviver, porque se não fosse assim, seria um caos. Seria um mundo de Marte. Quando eu chegasse aqui, por que eu não vim? Porque eu não gosto de você. Para pegar, para matar, para descer. A vida é aquela pancadaria. Então, para não ser aquela pancadaria, se passa pela astúcia e se engana o outro. Aí da astúcia nós vamos caminhar para a honestidade. Tá certo? Para a honestidade. Olha, então, continua o nosso Pietro Baldi dizendo o seguinte. Olha, no entanto, nesse processo do ponto de partida para o ponto de chegada, aqui nós temos o evoluído, aqui nós temos o evoluído. E tem hora que o evoluído tem que viver no mundo. Princípio básico do início do nosso comentário aqui. O evoluído tem o dever de ajudar o evoluído. O mais adiantado tem que ajudar o menos adiantado. Ele vai ao encontro. Ele não condena e compreende ele. Então o evoluído tem hora que tem que aportar aqui. É o tal dos missionários. Ele vem aportar no mundo. Vem nascer no mundo. E aí quando ele nasce no mundo é um problema. Porque se ele é muito evoluído como Jesus, legal. Ele é muito evoluído, ele só vai praticar aquele método da evolução. Ele não vai praticar outro. Mas ele pode ser um evoluído mais intermediário. Aí quando ele vem aqui no mundo é uma luta, porque ele não tem vontade de fazer aquilo, mas aqui nesse mundo não tem outro jeito. Ele tem uma missão para cumprir. No caso de Jesus, olha que coisa. Ele tinha uma missão para cumprir. Estava tudo coordenado. Quando pegaram ele para jogar precipício abaixo, ele saía da mão deles. Não conseguiram pegar Jesus. O outro intermediário, ele não tem esse poder. Ele não veio com esse corpo especial. Ele tem que viver aqui nesse mundo, no mundo do cão, num habitat às avessas, uma psicologia dos céus. E então, ele tem que cumprir a sua missão, que é ajudar o evoluído, o involuído a evoluir. Então, é permitido espontaneamente e esporadicamente, espontaneamente porque ele quer, e esporadicamente, excepcionalmente, que ele pratique os métodos do evoluído. Então nós temos aqui 3 estágios. O primeiro estágio é o homem animal, que só sabe praticar força e astúcia. Nós temos o segundo caso, que é um homem mais adiantado, que pratica o método precedente, excepcionalmente, de vez em quando,
E nós temos um terceiro caso, que é o do evoluído, lá de cima, tá certo? Que só pratica o método lá de cima, que é o da justiça, que é o caso crístico. Tá bom? Vamos mostrar esses três caras aqui, se encontrando numa vez só, num pacote. Malco, Pedro e Jesus. Sabe quem foi Malco, né? Aquela passada, aquele soldado que veio prender Jesus e que Pedro arrancou a orelha dele. Malco foi lá para usar da força e prender Jesus. Malco era atrasadão. O seu nome mesmo, Malco, tem 3 palavras de mal, tá certo? Então o peso dele era de maldade. Então Malco chega lá e ó, vai prender Jesus. Ele é o homem animal, ele é o homem atrasado. Pedro é um homem mais adiantado que Malco. Pega da espada não, que pescador não tinha espada, a melhor tradução é facão. Pescador usa um facão. Ele pega do facão e corta a orelha de Malco. O método dele é um método precedente, do nível precedente. O método dele é um método involuído. Concorda ou não? É um método involuído. Jesus então fala para ele, mas ele estava tentando fazer isso, não era por bem? Repare que ele estava tentando fazer o mal, tentando não, ele fez o mal, mas pensando no bem, pensando em ajudar Jesus, pensando em colaborar com a missão crística, tá certo? Então ele pensando no melhor, ele fez um ato errado. Jesus diz, embainha a tua espada. Você pode até utilizar desse método, mas lembra, quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. É método do mais atrasado. E você usando o método mais atrasado, você vai cair nas sanções e punições do mais atrasado. Abre o olho, embainha a tua espada. Se você usar esse método, você vai ter que pagar. Quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Entendeu? E Jesus usou o método do evoluído. O método evoluído é ir ao encontro, não condenar, compreender. Pegou a orelha do Malco, botou no lugar e se deixou em preso. Fechou? Então nós estamos ali os 3 níveis, no mesmo momento, como cada um no mesmo momento, numa mesma época, reage segundo o seu nível, segundo o seu estado, segundo o seu biótipo, aquilo que possui. Eles não possuíam nada, cada um só podia dar aquilo que tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Olha, então, o que nós temos para considerar ainda é o seguinte. Diz o Balde que há um problema de consciência aqui, de consciência íntima, né? Ou do tribunal da nossa consciência. Quando você vai fazer um ato qualquer, quando você vai praticar um ato, seja ele qualquer, você vai agir. Vamos pegar a própria frase do Balde. Quem age de uma certa maneira o faz em perfeita consciência e convencimento que o que faz para ele seja bom. Então, quando eu vou fazer um ato qualquer, eu vou em plena consciência que aquilo que eu estou fazendo é bom para mim. Eu vou agir com consciência de que aquilo que eu estou fazendo é bom. Pelo menos para mim tem que ser bom. Tá certo? Então, isso é o que a gente chama, que Pedro Balde chama aqui, do tribunal íntimo. Qual é o problema que a gente precisa encarar? Né? Quando a gente começa a pensar assim, será que aquilo que a pessoa fez é realmente bom? O grande problema é eu pensar no seguinte: saber o que ele julga ser bom. Toda vez que eu faço alguma coisa, eu faço em sã consciência e pensando num bom para mim. Primeira coisa que eu tenho que pensar é o que a pessoa que fez considera como bom. Que às vezes aquilo não é bom para mim, mas é bom para ela. O bom é relativo. Tá certo? Tem gente que acha o bom é comer carne branca, outros já acham que é comer carne vermelha. O bom para um é Hollywood, para outro é LS.
que aí para você pode nenhum dos dois ser bom. Tá certo? O conceito de bom é relativo. Então tem que primeiro saber o que ele julga como bom. Segundo, para quem? Quando ele fez alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa porque é bom para quem? Às vezes é só para ele. Então eu vou tomar a sua carteira porque isso é bom, porque eu vou ter dinheiro. Agora é bom para mim, que se dane você. Então tem que saber desse conceito também. Uma outra coisa, não é mentira, não é mentira, mas um julgamento errado, fruto de sua forma mental. É essa forma mental dele. Ele não está mentindo. Ele não está mentindo. É essa forma que ele tem. Mentira é se ele fosse evoluído. Vamos pensar assim: o que é o bem para o evoluído? É tudo aquilo que traz benefício e satisfação para ele. O que é mal para o evoluído? É tudo aquilo que traz prejuízo ou sofrimento para ele. Esse é o seu conceito. Ele não tem outro conceito na cabeça. Então, quando ele age assim, ele não está mentindo. É o que ele tem. É bem para mim porque me trouxe benefício e me trouxe satisfação. É mal para mim porque me gera perda e gera sofrimento. O conceito deles é diferente. Foi como certa vez um ministro perguntou para um selvagem: por que você vive assim roubando a vaca dos outros? Isso porque ela já está pronta, ela já está criada. Eu vou perder tempo em criar uma vaca? Se ela já está ali, eu chego lá, pego a vaca e roubo a vaca dele. Então ele quer, além do mais, um benefício, uma satisfação, mas, diz Pedro Baldi, uma vantagem particular e imediata. Segundo, um caminho mais curto e fácil. Curto, e para a vaca, e fácil. E de menor resistência e trabalho. Por isso que costumo dizer que ladrão não gosta de trabalho. Se ele chega lá, encontra uma grade, uma outra grade, ele deixa para lá, vai procurar uma outra casa que não tem esse problema. Ele não gosta de trabalho. É esse o método, ele vai procurar um caminho mais fácil. Tá certo? Outro dia eu estava perguntando ao Estênio: por que tanta tranca, Estênio? Porque dá trabalho. Se ele quiser levar, ele leva, mas dá trabalho. Que mostra uma compreensão desse processo. Tá certo? Então ele quer a vaca que já está pronta. Esse é o seu método de vida. Ora, mas no entanto, o que acontece? Ele vai lá, vai a vaca que já está pronta, ele não tem trabalho. Ele com isso só vai simplesmente despertar o outro, porque o outro vai começar a olhar assim: engraçado, eu tinha aqui 3 vacas, agora só tenho 2. Daqui a pouco só mais engraçado que eu tinha 3 vacas, agora só tenho 2 e uma está ali. Aquele cara está pegando a minha vaca. Aí ele vai lá bater no camarada. E eu quase sempre, eu falei para vocês aqui, que é o astuto, o que vence a mentira, quase sempre ele é mais fraco que o outro fisicamente. Não é assim não. Ele só consegue fazer isso, ele engana o outro porque ele é mais fraco. Aí ele vai entrar na bolacha. Vai morrer, vai ser espancado, essa coisa vai ter luta. E aí é contraproducente. Ele continua no mundo de punição. Então castigo para ele. Olha o que a vida faz. Tudo bem. É o comportamento dele? É o nível dele? É. Ele quer o bem. O bem para ele é o seu benefício e a sua satisfação. O mal para ele é quando ele perde e quando ele sofre. Então ele continua nesse círculo. Ele rouba a vaca. E quando ele faz isso, a vida então pune ele. Sabe qual é a punição que a vida dá? Deixa ele nesse nível. Ele não faz esforço nenhum para sair de lá. A vida deixa ele nesse nível. E esse nível é o nível do cão. Porque quando o outro lado descobrir que as vacas dele estão sumindo, vai atacar ele. Aí ele vai ter que arrumar um método mais inteligente para continuar roubando. E o outro vai arrumar um barato mais inteligente, vai se unir com outros que estão perdendo vaca. Vai criar um exército. E ele então está frito. E aí começa o direito a agir, entendeu? O que é o direito? Quando os prejudicados se unem. Linguagem de Ubaldi, anota: o direito começou quando os prejudicados se reuniram. Tá certo? A regra ética é fruto do que sofreu prejuízo. Aquele que sofreu prejuízo sentiu aquela: puxa, eu perdi a minha vaca.
Aí ele vai criar o direito. Primeiro ele vai lá, bater o outro, aí vai ganhar mais forte. O outro até pode ser mais forte que ele, leva então as vacas todas. Então ele vai se unir com o outro, vai criar a lei. Aquele que roubar a vaca do outro vai perder a mão, vai morrer, vai não sei o que lá, tá certo? Aí vem aquela coisa toda. E os religiosos vão inventar, porque o religioso também tem vaca. Lá o pajé também tinha sua vaca, aquela coisa toda. Vai, aquele que roubar o pajé, para sempre é mais fraco. Então quando ele fala, aquele que roubar a vaca, vai para o inferno. Aí ele inventa o inferno, que é um método de punição da religião. Aqui o método aqui tem, vai para a cadeia. O religioso não pode botar na cadeia, mas pode botar no inferno. E o religioso é pior do que o juiz daqui, porque o juiz daqui te bota na cadeia durante um determinado período. O juiz religioso ele te bota no inferno, que é eterno. E lá é o inferno do capeta, o período do diabo, é garfo, é fogo. Ele pinta o inferno para assustar o atrasado. E o atrasado então tem medo. E quase sempre ele coloca lá um diabão, aqueles bruxos, aquela coisa toda. Aí então ele tem medo. Bota coisa estranha, bota um amuleto, bota um desenho. Aí o atrasado chega, ele é ignorante, ele quer roubar a vaca, ele quer tudo, ele tem medo. Eu não vou fazer isso com o diabo, fica ali. Ele cai fora. Vai roubar de quem não é religioso. Tá certo? Olha, o que acontece então é o seguinte. Nessa situação, o sujeito quer continuar roubando, quer continuar nessa sua vidinha de força e de astúcia, o outro vai também tomar a vaca dele, vai vencer o mais forte, porque ele começa a roubar a vaca do outro, ele coloca a vaca no terreno dele, mas um outro lá também não quer nada, o outro também vai querer roubar a vaca dele e assim vai. Ora, o que acontece é que ele começa a sentir a percepção do mal. Aqui está a origem do direito. Ele começa a saber que ele faz um ato e que esse ato gera sofrimento. Ele começa a fazer uma correlação de ideias entre a ação e a reação. Quando ele faz essa correlação de ideias, ele compreende que aquele ato gera o mal. Está entendendo? Ou não? Foi rápido? Aqui não. Ele está lá naquela vidinha, ele rouba a vaca, ele não tem ideia do mal, ele quer saber do benefício dele. Ele não tem essa ideia do prejuízo do outro, ele quer saber do benefício dele. Ele vai a vaca, mas um outro vai pegar a vaca dele também. Aí ele vai sentir na pele o que é mal. Quando ele sentir na pele o que é mal, uma vez, duas vezes, três vezes, em que ele sofrer, ele vai começar então a fazer uma correlação, que o ato dele gera um sofrimento. Se eu não fizer esse ato, eu não sofro. Ele faz essa correlação de ideias, essa correlação entre ação e reação. E essa correlação, esse sofrimento, é a tal da punição, que é um método maravilhoso usado na vida. A evolução é perfeita. Desperta o balde seguinte, ó, o sujeito é um biótipo egocêntrico. Ele está mergulhado dentro dele mesmo. Ele só percebe benefícios em seu favor. Em seu favor. Ele não interessa benefício para os outros. Ele só vê benefício para ele. Quando é para ele, ele sabe que é um benefício. Ele sentiu na pele e sabe o que é um benefício. Quando é para ele. Para os outros não interessa. Além do mais, ele é contra os outros. Ele é contra os outros. Ele vive em função dele. Ele vive com o mundo dele e contra os outros. Ele, quando pratica o mal para o outro, ele não sabe que é mal. Ele pratica porque ele quer um benefício para ele. Aí o outro vai e reage e pratica o mal nele. Aí ele sente, porque ele só gosta de benefício. Quando o outro vai e faz o mal nele, ele não gosta. Aí ele fala, poxa, esse mal que ele me fez como não gosto, eu também fiz esse mal nele ou num outro, o outro também não deve ter gostado, ou ele também não deve ter gostado. É ruim. Aí ele começa a aprender. Entendeu? Então é o único método de sacudir o atrasado é isso. Ele é um biótipo egocêntrico. Está fechado nele mesmo. Ele só vê benefício para ele. Ele está afastado do outro, separado do outro. Ele faz mal para o outro, ele não pensa nem que é mal. Porque ele só está fazendo isso porque ele quer um benefício. O outro sente como mal. O outro reage. Um outro vai e toma alguma coisa dele. Aí ele faz essa correlação.
de ideias, de ação e reação. Aí ele começa então a ter a percepção do mal. Quando ele começa a ter a percepção do mal, ele vê que o mal que está nele é o mal que também ele fez para o outro, e que então é contraproducente. Ele então tem a experiência do mal. Quando ele tem a experiência de um mal, de um outro mal, de um outro mal, um mal no campo do matar, que ele matava os outros, e depois matam ele várias vezes, através das reencarnações sucessivas, ou matam parentes dele, matam o filho dele, matam a mulher, matam o escravo, matam o boi dele. Então ele tem a experiência da morte. Aí ele toma a mulher do outro, alguém vai e toma a mulher dele, e a mulher então não quer ele tem a experiência do adultério. Aí ele vai e rouba o outro, aí o outro vai e rouba ele tem a experiência de não roubar. Aí ele então começa com essa experiência que ele está tendo de dor, ele começa a ficar mais experiente, porque ele mais experimentou que outros que não tiveram essa experiência. Tá certo? Ele, então, com essa experiência, ele vai criar as leis. Viram então de onde surgiu o direito? Porque é desagradável matar, ele aprende, então, não deve matar, e vem a lei, não matar, vem a lei, não roubar, não adulterar, não cobiçar. Tudo que ele fazia, que era matar, adulterar, roubar e cobiçar, quando ele sofre na pele, ele experiencia uma coisa que o outro não experimentou. Ele aprende. Quando ele aprende, ele já é, diz o Balde, um instrumento de evolução. Tá certo? Como ele é um instrumento de evolução, nascem os mandamentos, que é fruto de sua sabedoria. Que ele muito sofreu e aprendeu. Então, não matar, não adulterar, não furtar, não cobiçar. A regra da ética é a dura experimentação dos prejudicados. Vou repetir com o Balde. A regra da ética é a dura experimentação dos prejudicados. É o caso do chorar pelo outro. Quando uma pessoa está lá sofrendo, você vai e escuta o sofrimento dela. Se você não passou por aquele sofrimento, você nem sente, porque aquilo não sabe qual é a reação, tu não chora. Tem gente que ainda fala assim, deixa de ser bobo, seja forte. Isso é bobagem, bobagem. E vai embora. Ele não sente aquele sofrimento. Aí, às vezes, ele senta diante daquela outra pessoa, escuta o sofrimento daquela pessoa e chora. Quando ele chora é porque ele está vendo no sofrimento dela, ele está identificando o sofrimento dele. Ninguém chora pelo sofrimento dos outros. Cada um chora porque já sabe o tamanho daquele sofrimento dele mesmo. Porque ele já sabe o que o outro está sofrendo, o que é dentro dele. Ele lembra, ele recorda, ele chora. Escreve então Pietro Baldi: se alguém chora pelos outros, é porque com isso está chorando também por si mesmo. Se alguém chora pelos outros, é porque com isso está chorando também por si mesmo. Bom, aí então nós temos que pensar no seguinte: temos então 4 níveis a considerar. O primeiro nível é o nível da fera, do animal, que a única coisa que ele tem é garra, que é a força. Ele só tem isso. Depois nós temos o nível do primitivo, que ele tem força do animal e começa a praticar a astúcia. Depois nós temos o terceiro nível, que é do homem, atual, que já não sai mais praticando a força, porque se ele praticar a força, ele vai preso. Ele pratica a astúcia. Acabamos de ver aí cerca de 200 mentiras por dia. O que domina é a astúcia e mais ou menos vai praticando a justiça. Pelo menos já procura os advogados para se defender, estuda as leis, vai procurar o PROCON, vai procurar as suas defesas aí. Já vai procurando aprender a justiça. E o quarto é o do evoluído, que pratica a justiça. Então, sempre se vai deixando o mal e ganhando em bem. Tá certo? E o evoluído tem tudo isso, ó. O evoluído, ele tem a força na forma de poder, porque ele está unido à lei.
Ele tem a astúcia na forma de inteligência. Tá certo? E ele tem a justiça, coisa que nenhum desses aqui ainda tem. Tá certo? Então ele é completo. Ele tem o poder da lei, ele tem a inteligência de usar este poder em seu favor e em favor do todo, e ele tem a justiça de estar ajustado à organicidade divina. Logo, ele é poderoso. É o grande político. É o grande político divino. Daí, ele poderia dizer perfeitamente, essa é a linguagem do homem evangélico: eu estou com Deus. Quem será contra mim? Não tem como. Ele não é derrotado. Ele só é derrotado aparentemente. Botaram Cristo na cruz, aparentemente derrotaram ele. Ele venceu, dividiu a história em dois e hoje só se fala de Cristo. Tá certo? Ora, com isso, fica um grande aprendizado. Ora, do homem da fé até o evoluído, o que houve foi um grande aprendizado. E esse aprendizado fica registrado na história. E a história passa a ser uma grande lição. Por isso, diz o Baldi, a história não é senão uma série de guerras, vitórias, débitos e sofrimento a pagar. Quando a gente vai lendo a história, a gente vai vendo que ela não é mais nada menos do que uma série de guerras, vitórias, débitos e sofrimento a pagar. E ele então dá um exemplo. Haviam os aristocratas, surgiram os revolucionários franceses, surgiu o povo francês, surgiu Napoleão com a sua guerra, surgiu a derrota e o exílio. Vamos explicar. 1700, quem dominava a França eram os aristocratas. Os revolucionários se uniram, derrotaram os aristocratas e colocaram os aristocratas na guilhotina. Veio o povo francês e tomou rapidamente, de 1789 para 1794, rapidamente pegou os revolucionários e colocou os revolucionários na guilhotina. Matou todo mundo, matou Danton, matou Robespierre. O próprio povo matou os seus heróis. Veio Napoleão e pegou esse povo, dominou esse povo e levou esse povo para a guerra. Esse povo foi para a guerra, foi derrotado nas guerras napoleônicas. O povo foi derrotado e Napoleão exilado. Diz Pietro Baldi, a história não é senão uma série de guerras, vitórias, débitos e sofrimento a pagar. Diz o Baldi, a Inglaterra dominava as colônias. Veio a Alemanha em 2 guerras, acabou com a Inglaterra. Veio os Estados Unidos e acabou com a Alemanha. E aí surgiu a Guerra Fria, URSS e China. Está em suspense. Aí você fala assim, mas a Rússia agora é fraca, a Rússia agora é pobre. Ela acabou de mostrar uma força. Só havia os 7 mais ricos, que formavam o grupo dos 7. Agora, na última reunião, nesse mês de março, na última reunião, ele entrou para o grupo dos 7, que se transformou no grupo dos 8. O grupo dos 8 agora tem a Rússia, que é o único pobre que faz parte do grupo dos ricos. Porque tem arma. Você tem que me engolir e me aceitar. E o é a China, que desafia Hong Kong, que desafia o poderio americano, com seus navios lá para defender uma posição. O silêncio da China, o mistério da China, tudo isso fica em suspense. Nem sei se isso vai acontecer ou não, nem o Baldi está dizendo que vai acontecer ou não, em suspense. Aqui nós vemos um aprendizado. O que fica é que a história sempre mostra o seu aprendizado. Todo aquele que pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Se você não aprender que fazer mal para o outro é fazer o mal, e fazer o mal é ruim, e sendo ruim é desagradável, você tem que então criar o direito só para praticar o bem. E aí sair da obrigação de praticar
praticar o bem, chegar à espontaneidade de praticar o bem, se não tiver esse aprendizado, a dor, a punição acontecerá. E a punição não é que a vida vem aqui para te punir. Ela não faz isso. A punição é só te deixar aqui. E como é ruim ficar aqui.